Bom, o Kudê começou a falar, explicar, dar seu ponto de vista sobre tudo o que aconteceu nas trocas do Internacional principalmente. Porque bem ou mal, o Inter já tem o time titular e agora a gente está contestando a atuação ou uma situação de trocas. E ele até brincou em certo momento dizendo, olha, como eu ganhei, eu estou de bom humor, dá para explicar. Quando ele fica de mau humor ou perde, fica de mau humor, não tem, né? Ele quer se enfiar num buraco, fica aí para casa e tudo mais. Aquela história. Só que ele dá várias versões e a sua versão, eu acho que é importante ouvi-lo, para sacar Arangues e Alan Patrick. Primeiro ele começa, jogar a cada 3 dias, esses jogadores precisam saírem. E ele disse, eles estavam cansados. O Inter estava treinando no frio e foi jogar em Belo Horizonte com 37 graus. Isso faz diferença. Depois, mais adiante, quando alguém insiste mais ou menos no questionamento, ele explica e justifica que os 3 jogadores, ou 2 desses jogadores, o Arangues e o Alan Patrick, estavam com o terceiro amarelo. O Maurício ele até disse, o Maurício estava exausto, ele me disse que estava muito cansado e saiu. O Arangues e o Alan Patrick estavam com amarelos, então ele trocou. Uma outra explicação dada pelo Kudê é que como já estava 2-0, o Cruzeiro naturalmente por jogar em casa ia se atirar, ele precisava colocar jogadores mais combativos para fechar e garantir o resultado. Sobre Alan Patrick especificamente, já numa outra pergunta, e basicamente todas as conversas eram sobre isso, Kudê até em certo momento se mostrou incomodado sobre isso, ele disse, vocês perguntam muito sobre as minhas escolhas e tal, tem que ficar toda hora aqui justificando, mas é futebol, né, a gente quer saber, e aí ele meio que entendeu, ele explica dizendo o seguinte, ou ele se defende dizendo o seguinte, eu tirei o Alan Patrick, mas foi eu que coloquei ele. Eu tirei no jogo passado, mas eu coloquei ele. Como que ele diz assim, tá, eu tô tirando ele do time, mas também sou eu que sou. E ninguém me pergunta por que eu escalo ele de titular. A gente sabe por que ele escala ele de titular, né? Porque ele é muito bom. Mas tudo bem, ele disse assim, como que ele diz? Não é algo pessoal, não é algo eu gosto do jogador, mas enfim, eu tô tirando justamente porque ele estava cansado. Sobre o Jairo Vinck até pergunta pra ele, repórter do canal do Baldaço, pergunta basicamente numa linha de raciocínio dizendo assim, pois é, Kudê, mas o Alan Patrick no jogo passado disse que não estava cansado, e tu falou que estava cansado. Ele falou, às vezes acontece isso, de eu achar que o jogador tá cansado, ele parecer cansado, mas ele não estava necessariamente cansado. Só que assim, o Kudê fez uma construção, uma frase um tanto quanto confusa, mas deu para entender esse ponto, dizendo, mas eu tirar ele no jogo anterior para poupá-lo, garante que ele estivesse aqui no Mineirão. Como que ele dissesse assim, olha, o Alan Patrick tá saindo todos os jogos, porque eu jogo de quarta e domingo, porque a gente tá jogando a 37 graus e porque nós precisamos poupar os jogadores para que ele pudesse estar de titular aqui. Então tem várias explicações do Kudê. Como, por exemplo, os 37 graus, como jogar de 3 em 3 dias, jogadores pendurados, jogadores cansados, e até tentando mostrar o seguinte, não é nada pessoal, tanto que eu escalo ele como titular. Eu só estou tirando justamente também para tentar preservar os jogadores e ter ele sempre nos jogos, que ele vai guardando minutos na manga para lá na frente poder utilizá-los mais. Num final, numa última resposta, ele também disse, que vocês da imprensa, mesmo vocês da imprensa, e o torcedor ainda mais, não tem 100% das informações que acontecem na semana, que acontecem nos treinamentos, quem tá 100%, quem tá 100%, então às vezes essas escolhas são baseadas nisso.